pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do E-Dose Podcast. Aqui quem vos fala é Eduardo.Outeiral. E aqui quem fala é Alexandre.acr. Já peço desde já pra vocês nos seguirem e seguirem @E-Dose Podcast no Instagram. Exatamente, e queremos desde já agradecer imensamente ao mais de 130 seguidores. É o quê? 130? Cara, eu falei desde o início que a nossa meta era entrar nos anais da internet e a gente já entrou arregaçando em apenas 4 dias 130 seguidores, aliás, mais que 130. Exatamente, pra muita gente pode não ser nada, mas pra gente é especial demais. Seja 1, seja 10, seja 130 ouvintes, demais. Demais, aliás, não sei se você sabe, mas a cada seguidor que o Instagram a gente ganha R$100. Então, além de felicidade de ter gente nos ouvindo, a gente tá de bolso cheio já em apenas 4 dias. Bom se fosse, mas a única verdade é a felicidade mesmo. Porque realmente, entrando nesse aspecto, cara, é muito gratificante receber um feedback de um ouvinte, e a gente já recebeu vários, isso que constrói algo grande. Por quê? Por que, Alexandre? Porque coisas grandes são feitas com muitas pessoas. Exatamente. E desde já eu já trago pra vocês que a opinião de vocês foi muito importante pra gente estar aqui nesse segundo episódio. Confesso que um pouco deixou mais difícil de gravar. Aliás, esse episódio aqui a gente já gravou algumas vezes. Inclusive a gente já deixo desde já que a gente gravou inteiro e deu problema no áudio. E a gente tá gravando mais uma vez porque a gente acredita nisso aqui. E a gente tem certeza que a gente vai dar certo, a gente tá botando fé nesse negócio. Porque, além de tudo, além de, obviamente, quando se começa algum projeto, se pensa que talvez um dia possa viver disso, a gente acredita que a gente pode transmitir uma ideia, algo que possa deixar as pessoas mais felizes. E se você já tá aqui, muito obrigado. Perfeito, mas o objetivo principal, cara, é a felicidade. É a felicidade de cada um de vocês e a felicidade de botar R$100 no meu bolso. Mentira. Mas, qual é o tema de hoje? Como a gente tá bem confiante nesse projeto, a gente resolveu tocar num ponto bem complicado, bem polêmico, já que a gente tá sabendo que a gente tá no caminho, né? O caminho do desfiladeiro. Então, se é pra ir pro buraco, vamos pro buraco de vez. E por vários acontecimentos recentemente, resolvemos hoje discutir sobre fanatismo. Exatamente. E o tema fanatismo, que vai pro lado do extremismo, não é mesmo? Esse tema, ele é tão complexo e tão abrangente que eu resolvi separar para vocês aqui no meu Aurélio, no meu Lia Luft, o dicionário brasileiro, o que é o fanatismo. E trago a definição. Fanatismo, substantivo masculino, zelo religioso obsessivo que pode levar a extremos de intolerância, faccionismo partidário, adesão cega a um sistema ou doutrina, dedicação excessiva a alguém ou algo, paixão. Meu Deus, eu fiquei estonteado, mas não entendi nada. Pode traduzir para os brasileiros? Claro, me desculpa, assim, deve ter outras pessoas que também só fizeram o ensino fundamental que nem tu, que não entendeu o que eu falei, né? Mas eu vou explicar. Eu vou pelo ponto que tu mais entende, que é a paixão, que tu é um cara amoroso, né, de coração isso grande. Atinge bem aqui no meu coração. Cara, fanatismo, ele é semelhante à paixão. Principalmente a primeira paixão. Afinal, aquela que a gente acha que é pra vida toda, que aqueles são os ideais corretos, que tudo que aquela pessoa faz é lindo, maravilhoso. Pode ter certeza que é muito semelhante ao fanatismo, porque a gente fica cego. A pessoa pode cagar na nossa cabeça, a gente acha que aquela pessoa é maravilhosa, mas, como tudo na vida, um dia termina, não é mesmo? E o que acontece? A gente acha que vai morrer, porque eu não consigo viver sem aquela pessoa, eu não consigo. Mas uma hora a gente percebe que existe vida fora daquilo ali. E a gente consegue ter coisas muito melhores do que era aquilo ali. E é claro que eu tô fugindo um pouco do que é somente fanatismo junto com paixão. Mas eu trago isso pra que as pessoas entendam que o fanatismo ele é ruim. E que se você abre os olhos, deixa de ser cego, talvez você perceba que existe uma vida totalmente diferente. E que aquilo que você estava vivendo, que você abraçava a causa e os ideais, talvez não fosse tão correto. Não sei se você entendeu. Agora foi muito claro, mas é exatamente isso. Eu já sabia, eu só queria mesmo interpretar o ouvinte, porque ele não vai entender assim de cara.
Ou vai, né? Tá achando que o nosso ouvinte é burro? Não, eu sei que os nossos ouvintes são extremamente intelectuais. Ouvintes qualificados, é isso que a gente tem, rapaz. Exatamente, e é nesse ponto, quando o primeiro amor vai embora, a gente cai na realidade. E é isso, esse é o ponto, quando a gente cai na realidade, que a gente vê que todo extremo faz mal. E vindo pra mais um extremo de fanatismo, eu trago fanatismo no âmbito de clubes, principalmente do futebol, que eu acho que o brasileiro está mais à frente, entra nas suas casas o futebol. Não na minha, porque eu sinceramente eu não gosto muito de futebol. Jogar com os amigos até, assim, acho legal, mas sentar sentar na TV não, sentar no sofá pra ver TV jogando futebol, pessoal, não me agrada. Meu negócio é carro, velho. Mas, para tocar no assunto de fanatismo, que tem muito a ver com essa parte de futebol, eu vou trazer aqui, porque eu só não vou cagar lei. Não vou só cagar lei e falar só o que eu acho. Vou trazer aqui reportagens que eu pesquisei aqui rapidinho, para vocês tirarem suas conclusões também. Aqui, ó. Isto é, briga entre torcedores termina com 2 mortos na Grande São Paulo. Estadão, após derrota do PSG, Paris tem briga entre torcedores e policiais. 148 são presos. E aí, o que tu acha, Eduardo? Isso mostra exatamente aquela questão do primeiro amor. As pessoas se cegam pelo amor. Elas fazem tudo, elas brigam, elas chegam ao ponto de agredir outro fisicamente por um amor a um clube. Que é muito da cultura do brasileiro, ter um clube, ter um ídolo, ter uma religião. E aí que é o perigo. O extremo. A extrema burrice, ignorância, porque eu deixo bem claro a minha opinião neste momento. Eu acho uma burrice, uma imbecilidade a pessoa que chega a agredir outra por causa de um futebol num jogo. Cara, é um placar, é um jogo, é pra ser divertido. A gente joga pra brincar, pra se divertir. Quando ultrapassa isso, aí é doença. E se tu tá doente, te trata. Sendo muito polêmico já, mas sendo advogado do diabo, porque aqui a gente tá para isso, para debater. Eu acho muito importante a rivalidade, sim, eu acho muito legal a rivalidade de clubes, mas a rivalidade num bom sentido. É legal, sim, levar a sério, é legal torcer, é legal querer que o time vença. Fazer aquela brincadeira de bar, assim, que o teu time tá perdendo, ok, mas quando parte pra agressão física é porque realmente tem um neurônio a menos, ou talvez esteja se cegando como todo mundo se cega no primeiro amor. Eu mesmo, meu primeiro amor, eu me ceguei e agora estou caindo na realidade. Te tirei do fanatismo. Exatamente, agora eu não sou mais fanático pelo amor. Mais ou menos, né? Tá na busca de outro fanatismo. Eu já deixo bem claro aqui que o Eduardo, ele gosta de ser fanático pelo amor. E mais uma vez, sobre futebol, eu trago ali. Eu já vi de perto briga entre torcida entre Grêmio e Inter, por exemplo, que a gente é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aqui existe uma rivalidade muito grande entre esses dois clubes. Mas que é pra ser uma coisa saudável entre pai e filho. E quando ultrapassa isso e as pessoas chegam a se agredir por causa que um juiz não marcou alguma coisa. Ah, que foi injusto esse placar, meu time devia ter subido de posição. É pra ser divertido. E se não é mais divertido, cara, procura outra coisa. Mas assim, ó, não faz que a coisa que já não é mais diversão pra ti estrague a diversão de outras pessoas. E que é muito que acontece entre briga de entre 2 mortos ali, muitas vezes são pessoas que nem estavam na briga e acabaram sendo atingidas por algo. Tá brabo, bicho. Mas já levando também a outros aspectos do fanatismo, como por exemplo o fanatismo político. A gente nem precisa citar muitas manchetes, porque... Cala a boca! Cala a boca, número 2. Porque tá disposto aí na TV, tá disposto em todos os lugares, que também vem da cultura do brasileiro de ter um time, de ter uma religião, e de ter um ídolo, de ter um herói. Como atualmente o Bolsonaro, para menos de 30% da população, ele é um herói e também é prejudicial. Porque a gente se cega, a gente acha que a gente não está procurando os ideais daquele político, a gente está procurando o salvador da pátria. E sinto muito te dizer, isso não existe. Porque se existisse um milagre, alguém que vá salvar a pátria, sinceramente, não ia ser um político, ia ser Deus. Até porque muita gente não reflete.
Na sua sala de aula, seja faculdade, seja escola, no seu trabalho, tu nunca vê alguém tentando passar a perna, tentando colar na prova, tentando se sobrepor às outras? E tu acha que os políticos vêm de onde? De Marte? Ou da tua sala de aula? Às vezes eles estão em todos os lugares, então não são pessoas que vêm do planeta dos super-heróis, entende? São pessoas como a gente, por isso que eles não são os heróis. E não existe ninguém perfeito que não erra. Eu erro bastante, falo bastante merda. E assim, sinceramente, por que eu vou confiar a vida de milhares de pessoas numa só? Se eu não confio nem em mim mesmo. Pois é, isso não é referência. A referência de como o cara chega lá é popularidade. Perigoso. Mas é exatamente isso. A questão é a popularidade, até porque a política vem muito disso, né? E o exemplo muito claro desse fanatismo na política é as últimas eleições, onde polarizaram totalmente o Brasil entre a esquerda e a direita. Parecia que tinha só 2 candidatos. O Lula / Haddad, que aí tava naquela frescura, se botava Lula, se não botava Lula, se ia o Haddad. Aí botaram o Haddad na frente do Lula pra conseguir juntar as forças junto com quem gostava do Lula pra botar no Haddad. Aí quem não gostava do PT só podia votar no Bolsonaro. Só tinha os 2 lados. E isso é uma burrice, porque tinha vários outros candidatos. Sinceramente, eu não me agradava com nenhum. Eu também não sou um parâmetro, porque eu, como a maioria dos brasileiros, não corro atrás de política. Não pesquiso muito sobre. Infelizmente, eu sou um imbecil quanto a isso. Realmente. E eu assumo isso. E o grande problema do Brasil é isso, que a gente arrisca as forças em candidatos, sendo que a gente não sabe bosta nenhuma, e aí depois a gente se fode, e a gente fica sofrendo, e aí fica sempre essa luta, sabe? É complicado, a gente não é que nem tratamento. O brasileiro, ele busca ajuda das suas doenças quando já tá fudido. Não existe uma prevenção. O brasileiro não tem cultura de prevenção para nada. Ele só busca o tratamento, ele só busca a solução quando dá merda. Ele só busca, agora que deu merda, o que eu faço? Mas não pode buscar uma prevenção, não pode usar um preservativo, não pode pesquisar nas eleições para quem que vai votar, não pode pesquisar, de repente, os antecedentes do Bolsonaro, e vai lá e vota e se decepciona. E tem muita gente ainda que não se decepcionou, mas né? E me deixa puto, por exemplo, as pessoas acharem correto que o Lula, o exemplo, se candidatasse. Cara, simplesmente, pra mim, se o cara fez algo errado, aí não entra em discussão se foi forjado, se não foi forjado. Cara, ele foi indiciado, mesmo, sinceramente, ao meu ver, se não fosse indiciado, mas já entrasse em discussão se o cara fez coisas erradas ou não, esse cara já não poderia se candidatar. E se foi indiciado, então, pelo amor de Deus, não devia entrar de jeito nenhum mais na política. Cara, como as pessoas ainda votam no Sarney, sabe? Eu não consigo entender a ignorância do povo brasileiro. Eu sou idiota também, mas o povo brasileiro no todo também é um imbecil. É porque diferente dos políticos, a gente não quer que vocês sejam ignorantes e a gente falando aqui de forma rasa e que vocês engulam isso. A gente tá realmente representando as pessoas, a gente é uma das pessoas, a gente tá aqui dando palco pra isso. E já deixo mais uma vez bem claro, eu não sou esquerda, não sou direita. Eu acho o Bolsonaro um imbecil. Assim como eu nunca votaria no Lula também. Nenhum dos dois me representam. Eu não votei em nenhum dos dois. E, sinceramente, nenhum que tava me representava. Então, cara, pelo amor de Deus, não seja um lado ou seja o outro. Tenha sua opinião própria, pelo amor de Deus. Até porque o Brasil, ele é feito de quê? De pluralidade de ideias. Mas realmente é muito importante as pessoas terem opiniões diferentes e discutirem sobre isso, que é isso que faz a diferença, na minha opinião. E outra, não é porque você é de um lado ou de outro que você tem que brigar com as pessoas por causa disso. Quer contar e confiar num cara cegamente? Olha, a vida é tua, faz o que tu quiser, mas não engula, não faça as pessoas quererem engolir isso, tua opinião. Porque aí, antes da eleição, as pessoas tomaram 2 lados. Aí só tinha o lado A ou B, PT ou Bolsonaro.
Aí o que acontece? As pessoas começaram a brigar com a sua própria família. Brigar com a própria família por causa de política. Cara, como é que tu vai botar à frente da tua família um político? Pelo amor de Deus. Um herói, né? Na cabeça das pessoas. E elas se cegam tanto que, de fato, elas não abrem nem a mente pra ouvir opiniões diversas. Elas sentem uma raiva interna, assim, só porque o outro pensa diferente, né? E até mesmo o tão prejudicial dessa polaridade é que, às vezes, talvez até tu seja, então, mais ligado à esquerda ou mais à direita, ou tu tenha pensamentos. E tudo bem, porque cada um tem que ter a sua opinião. Só que o problema também é que o negócio é tão polarizado que, às vezes, tu fala assim, eu votei no Bolsonaro. Tudo bem. Ou melhor, eu votei no Haddad. Tu já é colocado a tudo que é ligado ao, teoricamente, ao Haddad. Não, se tu votou no Haddad, quer dizer que tu é a favor do aborto, quer dizer que tu é maconheiro, quer dizer que tu é ligado a todas as bandeiras, ou tu votou no Bolsonaro, quer dizer que tu é a favor das armas, entende? Que é contra o aborto, entende? Tu vem todo com um leque assim que tá obrigado a seguir. Tu bota lá um pensamento talvez mais de esquerda no Facebook, porque, né, o Facebook é palco pra isso, ou no Instagram, no Twitter, e já te taxa como maconheiro, como tudo, né? Se tu é bolsominion aí, tu é taxado como homofóbico, racista. Eu acho isso extremamente errado também, que é a questão da polaridade. E essa parte de política, principalmente eu acho que por causa do Bolsonaro, pra exemplificar, tem muita relação com a religião. Porque, querendo ou não, ele foi posto lá com uma força muito forte da igreja também. Sim, dessa coisa de sou a favor da família brasileira. E essa coisa de gente de mente pequena, pelo amor de Deus. Não seja tão polêmico, mas sim, da família brasileira, até porque ele realmente formou a família dele, nunca se divorciou, né? Teve lá seus filhinhos, foi tudo perfeito, né? Mas tudo bem. A gente também não tá aqui pra discutir sobre política, a gente tá aqui pra discutir sobre fanatismo. Aí eu tenho que falar. O cara não foi capaz de criar os próprios filhos direito. Quanta reportagem saindo aí dos filhos que fizeram cada cagada. Cada hora eles fazem uma cagada dos filhos deles. Ele não criou direito nem os próprios filhos. Por que vocês acham que ele vai fazer direito no Brasil? Me explica. E eu sei que eu sou polêmico, falo essas coisas assim, mas não leve ao pé da letra. Afinal, a gente tá aqui pra exagerar, pra você rir. E muita coisa que eu falo aqui pode ser que seja exatamente a verdade do que eu penso, pode ser que não seja, que eu esteja exagerando, mas o que a gente procura aqui é diversão. E nada mais divertido, pelo menos ao meu ponto de vista, do que exagerar contra esse monte de merda que tem aí, principalmente de política. E justamente porque a gente tá no âmbito de internet, e esse é o propósito, pluralidade de ideias. A gente tá aqui numa mesa de bar conversando com várias pessoas que são vocês. A gente não tá ditando a verdade, porque a gente não é jornalista, a gente não é nada, a gente não tá na mídia tradicional, a gente tá na internet. Globo lixo! Exatamente, meu. Mas chega de enrolação, porque o tópico principal é fanatismo. E eu trago aqui mais um ponto dentro do fanatismo que eu acho que é um dos mais relevantes. O fanatismo religioso. É polêmico, mas sim, eu acho, pelo menos na minha opinião, que é um dos mais presentes desde sempre. E também concordo contigo que é um dos mais negativos, porque é o que traz mais pontos negativos, na nossa opinião, né? Mas aqui trazendo informação, então, pra gente cagar a lei depois. Com embasamento. Com embasamento, claro. Uma das notícias que tem saído recentemente é, por exemplo, o Padre Robson. Cada um tem sua opinião, tá tudo certo. Eu só vou falar que de fato tá sendo investigado. É que ele tá sendo investigado de desvio de dinheiro, alguns milhões de reais. Não acredito. E cara, eu respeito a sua opinião, mas o que tá sendo investigado é isso. E são milhões e milhões e milhões de reais. Se for verdade, tá aí. Se não for verdade, tudo bem. Mas que acontece isso, acontece. E isso obviamente acontece porque é a mesma coisa do político. O cara que tá lá se dizendo um apóstolo, tá se dando como pastor, ele também é uma pessoa como a gente. Aquele carinha que tava ali do teu lado no colégio, pegando cola, etc. Ele é o mesmo que tá lá como pastor agora. Alguns, né? Você é do advogado do diabo? Alguns. Pessoas usando da fé dos outros para benefício próprio. Eu acho isso realmente sem escrúpulos. Um exemplo pessoal, então, agora já cagando lei, e também trazendo exemplos pessoais. A minha avó mesmo.
ela todo mês dava R$50 pro Padre Robson. Por quê? Claro, tem aquela questão do psicológico, eu acredito mesmo que fazia bem pra ela, porque ela achava que aquilo ia fazer um bem pra ela posteriormente, que talvez ela fosse salva por isso, e cara, eu acho isso incrível, eu acho isso lindo, só que também é horrível que na outra ponta é alguém se beneficiando, né? Isso que eu acho ruim. E aí me vem à cabeça o seguinte, Eduardo, não tô dizendo que a tua avó é o caso, mas aí me vem nessa parte da religião e do fanatismo, aí chega a pessoa todo santo mês, bota R$50 na caixinha pra ajudar a igreja, né? Pra crescer a igreja, os irmãos, ajudar os irmãos. E aí passa na rua ali, tá uma criança num frio de 5 graus, de chinelinho de dedo, de camisetinha. E aí o que que faz? Olha pra frente, finge que não viu, fecha o vidro do carro e não ajuda. E aí, você acha que vai pro céu ainda? Você deu R$50 pra igreja, mas viu uma criança sofrendo com frio. Será que é isso que Deus quer? Extremamente polêmico, mas é aquelas verdades que não tem como negar. Apenas refletir. E realmente é uma reflexão muito grande, isso que tu disse. Porque, de fato, será que vale a pena? Será que é justo isso com as pessoas? Mas também é aquela questão, porque a gente não tá falando de religião, a gente tá falando do fanatismo, dos extremos, que fazem mal, né? E eu trago mais um uso do fanatismo das pessoas por religião, que é o João de Deus. Mais informação aqui. Mais informação. Vocês já devem ter ouvido porque ficou muito famoso esse caso, e principalmente na atualidade porque a Globoplay fez uma série que trouxe casos reais, pessoas reais que sofreram assédios desse, que se dizia um milagroso, e aí trouxeram casos dessas mulheres que foram assediadas por esse cara desde a década de 70. E somente agora, poucos anos atrás, que veio à tona todo o caso. Muitas mulheres tinham medo de falar pela influência que esse cara tinha, e outras não acreditavam, não conseguiram enxergar que aquilo ali estava sendo um assédio, por tão cegas que acreditavam que ele realmente era um milagroso, que conseguia milagres ajudar, e não perceberam, não conseguiram abrir os olhos no momento e ver que estavam sendo assediadas. E graças a uma mulher corajosa que conseguiu botar a sua voz à frente, largou o medo, o receio e resolveu ajudar tantas outras mulheres, que hoje já são mais de 100 mulheres que prestaram depoimentos falando que foram assediadas por João de Deus. Um velho sem escrúpulos, um nojento, que até há pouco ainda assediava as mulheres em Abadiânia, com o uso da religião, com o uso de dizer que ele era próximo de Deus. Então, sinceramente, vale a pena ser fanático por algo, crer cegamente em algo? Olha quanta nojeira esse cara fez. Obviamente, todos concordamos que não é justo, e é justamente isso que vem de novo do fanatismo, de usar a ignorância das pessoas, como também que é onde o cristianismo nasceu. A parte ruim, obviamente. A parte ruim do cristianismo é que era usar a parte leiga, a ignorância das pessoas para sobrepor ideias que a religião mesmo criou. Obviamente a gente está falando da parte ruim. Eu sei que muita coisa boa aconteceu por conta do cristianismo, com certeza. Mas a parte ruim, como é também a artimanha que os políticos fazem. Usar a parte da ignorância das pessoas para sobrepor as suas ideias em prol do próprio benefício. Quanto menos informações as pessoas têm, mais fácil elas acreditam em algo que estão ouvindo. Se você não pesquisa, o que a gente está falando aqui pode virar lei. E não tá certo. Não tá certo você acreditar cegamente no que a gente está falando aqui. Você tem que pesquisar as coisas e tirar suas próprias conclusões. E por isso que é tão importante várias opiniões, porque não existe uma verdade só, existe opiniões, existe interpretações sobre as coisas, não é mesmo? E aí, traz a interpretação, me vem à cabeça uma coisa. A Bíblia, quem garante que foi alguém divino que escreveu? De onde é que saiu essa Bíblia? Polêmico! E minha opinião é de que quem garante que se a gente seguir essa Bíblia, que estamos aí até hoje, nos deixará num lugar correto, lá no céu. E se existe mesmo o céu e o inferno, vai saber.
Mas exatamente, até porque vamos ver agora pelo lado positivo, né? Porque a gente sempre tem que ter dois opostos, o lado negativo e o lado positivo. O lado positivo é que eu vejo que realmente é muito importante para muitas pessoas essa fé para fortalecer os próprios princípios. Por exemplo, não roubar, não matar, e coisas, eu sei que essas são coisas extremas, mas coisas menores até. Não desejarás a mulher do próximo. Isso aí ninguém ouve. Mata lá. Mas exatamente, elas utilizam essa fé pra fortalecer os princípios. Isso é extremamente positivo, eu acho isso incrível, na real. Com certeza, cara, e esse é um lado positivo que eu também concordo contigo da religião, porque quando é voltado ao lado humano, nessa parte, por exemplo, o cara entrou nas drogas, virou um bêbado, não conseguia largar o vício e entrou na igreja e conseguiu. Cara, você acha mesmo que eu, por mais que eu não tenha uma religião, não vou concordar com isso, que não vou achar isso bom? É óbvio que é bom. O cara conseguiu deixar um vício porque ele tá crendo em algo. E eu acho que esse é o principal da religião, que fortalece as pessoas porque muita gente não tem meta na vida. E se ela tem uma meta da religião de seguir tais coisas, isso ajuda ela a fortalecer a si próprio. E agora viajando um pouco, até para exemplificar essa nossa opinião, uma teoria minha que eu falo pra todo mundo. Vamos lá, vamos viajar junto. Tem uma tribo que é a mais afastada do mundo. Se eu não me engano é na Amazônia, mas isso não interfere onde é, eu quero passar a ideia disso. Vamos dizer, é a tribo mais afastada do mundo, ela não tem contato com outros seres humanos, só entre eles. Agora vamos imaginar, vamos viajar junto. O Whindersson Nunes, cara rico, milionário do YouTube, né, tem um jatinho, e de fato ele tem um jatinho, né? Um dia a gente vai ter também. Ele pega o jatinho dele, pega o iPhonezinho dele e vai pra essa tribo. Pousa lá, desce com aquela roupa estilosa que ele tem, né? Porque o cara é muito estiloso. Parece o Tarzan. Parece Tarzan. E aí ele desce, pega o iPhonezinho dele, dá um oi, fala uma besteira ali, sobe no jatinho dele e vai embora. Me diz, Alexandre, o que ele vai ser pra eles? Vai ser como Deus. Por quê? Porque essas pessoas nunca tiveram contato com tecnologia, nunca viram algo diferente. Quem é superior a eles, eles não vão achar que é algo divino? Exatamente, algo superior, não necessariamente algo divino, que seja Deus, até porque a construção de Deus ela foi feita aqui. Mas sim, algo divino que está muito além. E como era só o Whindersson Nunes ali, não era a trip toda do YouTube, era só o Whindersson Nunes, então, cara, aquele lá é o mais foda de todos. Eu até entendo que talvez tu discorde de algumas ideias, mas sobre isso não tem como discordar, é o fato. Não quer dizer que, não quer dizer que Deus não existe, quer dizer que isso não existe, mas não tem como discordar disso, não concorda comigo? Concordo plenamente, Eduardo, porque é o seguinte, aí me vem à cabeça, mais uma vez, a questão da Bíblia. Quem garante que o que tá na Bíblia é o correto? Porque que nem tu falou, chegou o Whindersson Nunes lá na tribo, ponto, pra eles provavelmente ele seja alguém divino. E aí eu trago aqui um vídeo que eu vi do Porta dos Fundos, que tem uma relação com isso. As pessoas vão para o céu e lá está Deus. As pessoas estranham o Deus totalmente diferente, com umas roupas totalmente diferentes, não é aquele velhinho barbudo que todo mundo imaginava, que é a construção que todo mundo vê. Mas aí chega lá no céu e Deus fala, a partir daqui você tem a porta para o céu. Vamos ver se você fez tudo correto no tempo que você esteve na Terra. Mas, infelizmente, quando Deus começa a falar com a pessoa diz, eu fiz tudo que estava na Bíblia, tudo, segui exatamente, eu tenho direito de estar no céu. Aí Deus fala, pô, meu querido, mas que tal de Bíblia é essa? Não existe isso aí. O correto, as leis divinas estão numa tribo. E aí? Você seguiu a vida toda seguindo o que estava na Bíblia. E aí chegou lá no céu e não era aquilo ali. Valeu a pena, será? E aí eu te digo, será que vale a pena a gente seguir regras a vida toda estritamente pensando em conquistar algo? Eu sinceramente penso um pouco sobre isso. Eu acho que nunca fazer algo querendo algo em troca vai ser o jeito certo. E eu também particularmente reflito muito sobre isso. Neste caso eu não tenho uma certeza convicta em mim, mas eu penso, será que vale a pena as pessoas seguirem só porque tá escrito? Será que no final das contas as coisas vão ser feitas
a bondade vai ser feita, mas será que ela vai só porque ela fez porque tá escrito ali? Realmente também fico nessa dúvida. Porque enquanto isso tem outras pessoas que simplesmente fazem o bem porque elas sabem que é o certo. Não é pensando em conseguir algo. Eu acho que a partir do momento que a pessoa tá fazendo algo, buscando conseguir algo, já tá errado. Porque quem faz coisas positivas sem pensar no algo em troca, sim, essas pessoas sim que merecem ser valorizadas. E eu tô dando uma opinião pessoal, e se fosse pra ser Deus, eu queria ser dessa forma. Dizer que valorizar quem fez algo não pensando em troca, ao contrário de quem tá seguindo regras somente pra buscar algo. Porque, sinceramente, a pessoa usa vestido longo a vida toda, cabelo comprido, não pode nem cortar o cabelo, por causa do tal religião. Sinceramente, você acha mesmo que Deus quer privar? É essas coisas que ele quer doutrinar? Não, ele é atitude, não esse tipo de coisa. Até porque Deus é amor, né? Não vai ser isso que vai te privar de ir pro céu, se é que existe céu. E eu concordo plenamente contigo, mas estando aquele advogado do diabo, eu também fico em dúvida, porque eu tenho certeza que pra muita gente faz bem, né? Seguir todos esses critérios, assim, usando um vestido longo. Se ela foi feliz, será que não vale a pena também? Daí eu penso, será que essa pessoa sabe o que é felicidade? Porque ela não experimentou outras coisas. Mas talvez outras coisas fizessem mais ela feliz do que aquilo ali. Mas a gente entra no assunto mais filosófico ainda. O que é felicidade? Agora te peguei, né? Felicidade, eu vi este podcast. Esse podcast te traz felicidade. Mas além disso, ele te faz pensar. Reflexões. Reflexões. E eu vou entrar aqui no assunto. O que é felicidade? Felicidade é um momento? É um ápice de felicidade? Ou é uma continuidade de felicidade? Talvez ela a vida toda usou vestido e teve a certa felicidade porque ela sabe que concluiu o objetivo dela, ou talvez ela usasse uma mini saia e saísse para uma festa e teve aquele ápice de felicidade. O que é mais válido? Será que ela não deve distinguir o que é melhor para ela? Ou será que alguém tem que distinguir o que é melhor para ela? E será que ela não tá fazendo algo só para agradar alguém? Porque, por exemplo, muita gente que segue uma religião, geralmente isso é passado de pai para filho. E aí? Me diz, será que essa pessoa teve oportunidade? Ou ela foi ditada a seguir aquilo? Eu acho que existem as duas hipóteses. Na minha opinião, existem as duas hipóteses, porque eu também já precisei muitas pessoas que simplesmente não se abrem porque foi ditadas a elas desde a infância. E tem pessoas que literalmente se descobrem aos 20 anos que resolvem sim seguir. Eu acho que realmente pode acontecer as duas coisas. Eu agora trago aqui, explanando merda mesmo, azar. Eu falo que a igreja, e seja qualquer religião, deveria ser liberada para as pessoas a partir dos 18 anos. Que nem a carteira de motorista. Porque até então a pessoa não tem opinião formada. Não tem, sinceramente não tem. Por mais que se ache adulto e tal, não tem. Então, por exemplo, como é que tu vai levar uma criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos pra igreja se ela não tem uma opinião formada? Quem garante que ela ia querer aquilo pra ela? Quando vê, ela não queria. Só que ela foi doutrinada aquilo ali. Concordo contigo, mas também tem outro ponto. Não é que nem a educação, porque a educação, a pessoa não tem a mentalidade para entender aquilo, mas ela tem que ser imposta para a criança para que ela um dia sim saiba distinguir. Acho que a questão não é que não possa ser imposta para ela, a questão é que ela tem que saber que ela pode ter outras ideias. Mas deixo bem claro aqui que, embora eu não tenha nenhuma religião, eu respeito todas as religiões. Não siga regras porque elas são regras. Siga porque você tem ideais. E ideais, independente do que for, são coisas positivas. Coisas que você vai ter certeza, independente de quem for, que aquilo ali é correto. Como ajudar um menininho que tá com frio, de chinelo no frio. Se você ajudar ele, você vai estar sabendo que fez o certo. E eu trago aqui, pode ver, se você escutar tudo,
Quantas opiniões da mesma coisa talvez eu fale diferente? Eu trago aqui reflexão, porque tudo que eu falo aqui não necessariamente é lei. Aliás, nada que eu falo é lei. Você tem que ter a sua opinião através do que está escutando aqui, concorde ou não. Exatamente. E eu também, deixando aqui claro que eu também respeito todas as religiões, respeito todas as opiniões, e acho até importante, muito importante para muitas pessoas que fazem um bem enorme, mas eu particularmente também não acredito por princípios próprios, mas eu tenho certeza absoluta que vai daquela teoria que algo existe, algo muito, muito além, algo extremamente mais complexo. Eu acho que a gente simplifica demais, talvez, e até tá certo a gente simplificar, porque se a gente não simplificar, a gente não se conecta. Então eu vejo que muitas religiões, elas simplificam que aquele homem de barba branca, porque eles conseguem se aproximar, eles conseguem se conectar com aquilo. Porque senão a gente nem entende, não é mesmo? Eu acho que é algo extremamente mais complexo, seja a gravidade, seja as coisas simplesmente acontecendo de uma ordem aleatória, mas assim, eu sei que existe algo além, seja ela qual for. Talvez seja um molequinho jogando no videogame e a gente é só os personagens, a gente é só a Matrix, não sabemos? Eu só sei de uma coisa, que a vida é consequência. É consequência de cada coisa que a gente faz, é consequência de cada coisa que a gente fala. E eu tenho certeza que muita gente aqui talvez me odeie por diversas coisas que eu falei. Mas mais uma vez eu deixo claro que nem tudo que eu falo aqui é exatamente o que penso. Eu acho que esse podcast a gente quer trazer alegria pra você. E o meu humor é desse jeito, é exagerado, é jogar merda no ventilador, porque eu gosto do fervor, eu gosto da brincadeira, eu gosto de reflexão. E se você chegou até aqui, eu te agradeço imensamente por mais uma vez estar confiando na gente. Se não gostou tanto desse episódio, confia aqui no próximo, a gente vai tentar melhorar. E cada vez vamos tentar melhorar mais e mais e mais. E contamos com seu feedback. @dosepodcast no direct, ou o nosso e-mail é dosepodcast@gmail.com. Mande pra onde for, a gente quer a tua opinião, a gente quer ajuda de pauta. Esse programa é pra você. Exatamente, não só a questão do humor, mas principalmente nesse episódio da reflexão, que você possa refletir, e não refletir sobre a nossa verdade, mas refletir que as pessoas podem ter opiniões diferentes, e tudo bem. Eu mesmo tenho vários amigos que pensam diferente de mim, e eles são meus amigos, como esse cara aqui que tá na minha frente. Eu tenho certeza que muitas opiniões eles podem ser diferentes de mim, mas não é por isso que eu vou desrespeitar ele, não é por isso que eu vou meter um soco na cara dele. Então, repetindo aqui, siga a gente nas redes sociais, é Dose Podcast, Eduardo.Outeiral, Alexandre.acr, manda o seu feedback lá, que é muito importante pra gente, manda sugestões, manda perguntas, que a gente vai agradecer demais. E acho que ficamos por aqui, né? E pra finalizar, eu deixo uma frase de efeito pra você. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Que lindo isso, valeu, tamo junto!